Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é um dos textos mais famosos da Bíblia e também é o primeiro texto da Bíblia, é o primeiro versículo da Bíblia. E eu queria, aqui nesta segunda-feira, dizer para nós o que está por trás deste versículo 1 de Gênesis 1. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a terra pertence a Deus. Sabe por que Deus ele quis este verso 1 de Gênesis 1 aqui na Bíblia, dizendo que ele criou todas as coisas? É para nos ensinar que a terra pertence a ele. É para nos ensinar que tudo vem dele. A Bíblia, você sabe que conta que os israelitas, eles ganharam uma terra prometida por Deus. E os povos poderiam bem dizer, os israelitas, eles tomaram a nossa terra. Mas eles não podem dizer isto, porque a Bíblia começa com Gênesis 1, verso 1, dizendo, Deus criou os céus e a terra. A terra pertence a Deus. Ele dá a quem quer e ele tira de quem quer. Também nós aprendemos aqui uma base para nós crermos em Deus. Gênesis 1 está na Bíblia para nos dar uma base para nós crermos em Deus. Se nós não soubéssemos que foi Deus que criou os céus e a terra, nós então não teríamos motivos para crer. Mas nós cremos em Deus, porque diz a Bíblia em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Uma outra coisa que nós aprendemos neste verso é sobre o início de todas as coisas, o início do tempo. Deus é quem criou, é Deus quem começou todas as coisas. Eu preciso dizer aqui que este verso, e também não só este verso, mas este capítulo inteiro, não é um relato de ciência. Muitas pessoas querem pegar Gênesis e ler Gênesis e tentar encaixar Gênesis naquilo que a ciência diz sobre a criação do mundo, do universo. Mas eu preciso dizer para você, Gênesis 1 e Gênesis capítulo 1 não é um relato científico. Deus não tinha interesse de nos dar um relato científico. Até porque naquela época as pessoas não entenderiam todas as fórmulas científicas. Deus apenas está dizendo que Ele é criador dos céus e a terra. O interesse de Deus é formar uma base para nós crermos. O interesse de Deus é mostrar a unicidade da criação. Porque o texto diz, criou os céus e a terra. Ou seja, criou todas as coisas em unidade, mostrando que Deus ele tem unicidade na sua criação e também unicidade em si mesmo. Deus é único. No hebraico, a palavra para Deus aqui é Elohim. E Elohim é uma palavra plural, como se fosse deuses. E por que então a palavra Elohim ela é plural? É para mostrar para nós que Deus ele tem pessoas, outras pessoas dentro da sua unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3, mas um só. É plural, mas é singular. Deus criou os céus e a terra. O interesse de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 1, é mostrar essa unicidade de Deus e também de sua criação. Uma outra coisa que Gênesis 1 nos ensina é que Deus ele mostra a simplicidade das coisas que foram criadas. Não simplicidade no sentido de foi feito de qualquer jeito, não. Mas este texto entra em contrapartida aos outros relatos que existem, mitos que existem sobre a criação dos céus e da terra. Mitos esses que são complexos. Um Deus que matou o outro, um Deus que cometeu adultério, um Deus que fez isso, aquilo outro, e então surgiu o mundo. Relatos mitológicos que são complexos e que são falsos. Mas Deus, ele coloca na palavra dele, Gênesis 1, para mostrar a simplicidade
Deus criou os céus e a terra, simplesmente por causa do poder da sua palavra. A outra coisa que nós aprendemos em Gênesis 1:1 é sobre a eternidade e o poder de Deus. Porque se Deus criou, então ele já estava lá. E se Deus criou, ele tem poder para criar. Por isso nós aprendemos em Gênesis 1:1, na palavra dele, que tudo vem de Deus. Acredite nisso, confie nisso. O nosso Deus é poderoso. Que você possa entender isso e viver durante essa semana esta palavra. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, curta também, se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus.